Fala galera, bem-vindo aí ao Geografia em 10 minutos. Eu quero discutir hoje com vocês aí, diante de tudo que tem acontecido, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre esse conflito, sobre as causas. Não vou mentir para vocês que eu acabei ficando bem intrigado com as razões que eram colocadas, que muitos acabaram falando que era pelo simples fato da Ucrânia tentar entrar na OTAN, e eu quero esmiuçar e aprofundar, dizer que não é só isso e tem muita coisa por detrás disso, tá? A gente vai tentar entender um pouco esse conflito aí para vocês terem uma noção. Em 2014, a Rússia já havia invadido a península da Crimeia e anexado, e talvez nós teríamos um motivo muito mais forte, muito mais intenso para ter uma guerra aí, já que houve a anexação de uma região, tá? E essa Rússia atual, essa guerra atual aí não se trata bem de uma anexação ou a Rússia querer anexar o país à Ucrânia, é o segundo maior país europeu, tá? Perdendo para a própria Rússia, que é um país bicontinental. Mas aí é que fica a dúvida, né? Vamos destrinchar um pouco isso. Sobre essa questão, a OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado durante a Guerra Fria para defender países capitalistas, e tivemos também o Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria para defender os países socialistas. Esse que, entre aspas, já não existe mais o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN, a gente sabe que ela fez um convite para a Ucrânia fazer parte aí da sua organização, uma organização que conta com mais de 20 países. E a briga, a guerra, né, a causa, talvez que a gente acaba ouvindo no noticiário, acaba sendo essa, da Ucrânia entrar, quem tentar pelo menos entrar na OTAN. Bom, é muito limitado eu colocar essa causa. Por quê? É como se de repente eu falasse para vocês: ah, lembra lá na Segunda Guerra Mundial, quando Francisco Ferdinando, o imperador austro-húngaro, tomou um tiro, né, de um servo, e por conta disso começou a Primeira Guerra Mundial? A gente sabe que foi só um estopim, só foi um motivo aparente ali, mas as razões não seriam essa, né? A gente sabe que existe um barril de pólvora ali entre a Ucrânia e a Rússia, né? Há uma velha história entre eles já de conflitos, intrigas. Boa parte da população também ali ucraniana, russa, tá? Existem grupos separatistas dentro da Ucrânia, então na verdade a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Não seria essa causa assim como você vê na ilustração aí, a gente falar que a causa de uma Primeira Guerra Mundial é a morte desse imperador. Então, para a gente só entender o contexto, né? Texto sem contexto vira sempre um pretexto. Então vamos entender um pouco isso, tá? Durante aí a Guerra Fria, que provavelmente pode até ter se estendido um pouquinho mais aí, durante esse período, a gente sabe que o mundo ficou dividido entre capitalista, socialista. O mundo era bipolar, capitalista representado pelos Estados Unidos, socialista representado pela União Soviética. Era uma guerra muito mais ideológica, uma guerra que não virou uma guerra quente, porque nunca essas duas nações se enfrentaram diretamente. Aí não dá para falar também que é uma guerra fria que está acontecendo atualmente, porque os Estados Unidos se isentou de participar, de defender a Ucrânia, assim como as nações europeias. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então não dá nem para falar que também é uma guerra fria, tá? Durante essa Guerra Fria, a gente tem aí a famosa cortina de ferro de Winston Churchill, que acabou definindo assim, que defendia a Europa. A cartografia europeia ela mudou muito, está dividida entre o leste socialista e o ocidente ali, que são as nações capitalistas. Eles colocaram como se fosse uma cortina para não haver expansão socialista por toda a Europa, tá? Então, se a gente pegar ali, a Ucrânia já está fazendo parte da própria União Soviética, tá? Que vai durar aí, a União Soviética, para ter uma noção, desde a Revolução Russa em 1917 e vai terminar só em 89. Só que as coisas não acabam bem aí, né? A gente sabe que existe a comunidade dos estados independentes após a Guerra Fria. O que acontece? Essas nações aí, inclusive a Ucrânia fazia parte, tá? Sempre fez parte. É um bloco entre os países que formavam a União Soviética para que eles pudessem se ajudar um ao outro nessa fase atual
que com o fim da Guerra Fria o capitalismo avançou, essas nações teriam que abrir sua economia para o mundo capitalista, para tirar essa estatização, privatizações iam acontecer, então a adaptação ao formato capitalista. E ia ser uma transição, e uma nação, como estava atrelada durante a União Soviética, elas acabaram criando essa comunidade, apesar de ter muitos conflitos entre essas nações, aí vai uma outra aula completa sobre isso, mas houve a SEI, Comunidades dos Estados Independentes. E aí, a gente sabe que pós-Guerra Fria também, houve a nova ordem mundial, a implantação, aí as grandes potências vitoriosas da Guerra Fria, vamos se dizer assim, tá? Entre aspas, o Japão dominando ali parte do leste europeu, do leste asiático, sudeste asiático, a União Europeia com a liderança da Alemanha dominando toda a região da Europa e também, por que não, ali a África, os Estados Unidos dominando aí com a sua política neoliberal, a América e assim por diante. A gente coloca esse termo do mundo bipolar, mas após o mundo bipolar a gente sabe que existe um mundo unipolar também, que é os Estados Unidos prevalecendo como uma nação mais poderosa, tá? E também a gente coloca como multipolar, por isso que é o termo unimultipolar. Haviam esses polos aí, como você pode ver no mapa, de influência. Então, vamos dizer assim, as nações mais poderosas pegaram o bolo, fatiaram entre elas, vamos dominar, vamos impor nosso ritmo de produção, nossa economia sobre os demais países, e alguns países acabam virando periferia desse sistema do capitalismo, que acabou ganhando a Guerra Fria, né? Bom, dentro desse contexto para a gente acelerar, não fugindo da questão da Ucrânia, então você tem a anexação da Crimeia pela Rússia, apesar de não reconhecimento sobre isso, né? O Putin meio que dando uma de Hitler, vai anexando, não, é só isso aqui e tal, manda a Ucrânia devolver as armas nucleares, a Ucrânia devolveu cerca de 1/3 das armas nucleares que a Rússia possui hoje, a gente não pode esquecer disso, e havia um acordo de não invasão, coisa que a gente já está vendo aí que não aconteceu. Mas o leste ucraniano ele sempre foi dominado muito pelos russos, havia uma nacionalidade russa muito forte dentro dessa área aí, a própria Kiev, que já foi capital russa, enfim. Então as coisas não é tão simples. Talvez o que o Putin está de olho aí é justamente nesse leste europeu, porque há uma saída estratégica até para mineração, escoamento de produção, o Mar de Azovsk ali, aquela região de portuária muito importante para o russo, que ali ele pega o Mar Negro, corta a Turquia ali no Estreito do Bósforo, e aí vai mar adentro, mar Egeu, mar Mediterrâneo, e ganha o mundo. Então é um ponto muito estratégico, tá? Putin sabe muito bem disso. E qual é a melhor maneira de você controlar suas fronteiras? Controlar suas fronteiras é você tendo controle sobre seus vizinhos, todo mundo já sabe. Os Estados Unidos não tem problema com relação a isso, porque o México é um pau mandado e o Canadá é um país totalmente dependente dele. Então, aí o Putin sabe que existem regiões que a gente considera estratégicas. E nesse caso, aí a Ucrânia é uma região estratégica para não haver mais influência ali da nova ordem mundial, dessas grandes potências, e a Rússia perdeu seu lugar ao sol. Porque o que o Putin quer com isso tudo? Primeiramente, ele quer desmoralizar a OTAN. Por quê? Porque a OTAN, que chamou a Ucrânia para entrar na OTAN, né? O que aconteceu? Eles simplesmente abandonaram a Ucrânia, não defendendo a Ucrânia com relação à invasão russa. A gente está assistindo aí ver a Europa de braços cruzados e os Estados Unidos com algumas sanções aí. Eu vou tirar o Facebook daí, eu vou tirar o McDonald's, Coca-Cola. Isso aí para eles é até bom, até eles vão ficar mais saudáveis com relação a isso. Mas essas sanções não adiantam de nada. Até então, ele é um carrasco, sim, o Putin não deveria estar fazendo isso. Mas há um outro lado também que não está se mobilizando para defender a Ucrânia, sendo que eles chamaram para fazer parte da OTAN. Então há uma desmoralização da OTAN. Primeiramente, ele quer também reivindicar, e correndo por detrás aí, a gente não pode esquecer a China, reivindicar o lugar ao sol na nova ordem mundial. Tá? Esse é o contexto que está por detrás de tudo isso.
a Rússia se reergueu, a Rússia se reestruturou, a fase capitalista se abriu para esse novo capitalismo ou até mesmo um socialismo de mercado. Aí a gente é outra aula também que a gente pode até comentar sobre isso, e a gente tem vendo algumas intenções. O Putin é um cara, ele está mexendo as peças no tabuleiro de xadrez muito bem. A gente não pode negar isso. E enquanto isso, a Europa, que ficou totalmente dependente aí da Rússia, e na época até a União Soviética, do gás natural. Gás natural, turma, não é só você ter energia, é congelar o povo europeu quando chegar o inverno, se você corta isso. E não dá para fazer gasodutos de um dia para a noite. Então não é tão simples assim, corta e faz acordo com outro país. As coisas não funcionam tão simples assim, e a Europa não ajudou a Ucrânia muito por conta disso. Então, todo esse leste ucraniano, tá? Eles dominando essa região de Donetsk aí, Lugansk, essa região dá acesso aos russos, às tropas de Putin e à Rússia, a essa região do mar, que é extremamente importante para a escoação de produção russa. Então, não tem mocinhos nesse conflito, resumindo, tá? Você tem o próprio presidente da Ucrânia, né, o Zelensky. Ele, para quem não sabe, era um humorista, e ele trabalhou numa grande emissora, e essa grande emissora era daquele outro senhor ali de Bárbara, tá? O Kolomovsky. Esse cara é dono de vários negócios, dono da maior emissora de TV, que contratou esse presidente ucraniano, que é um pau-mandato também. Tem gente grande por detrás dele, todo mundo já sabe disso. E o que acontece com relação a esse contexto aí, pessoal? Ele também tem ações e tem negócio com mineração, que é justamente, aí ele bate de frente com o Putin, esse grande milionário, para não dizer bilionário também, tá? E envolvido também em muitos escândalos de corrupção. Então não dá para achar que de um lado também existe os mocinhos aí com toda essa apelação na mídia mundial, tá? Do outro lado, você já sabe que também tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. Cadê as sanções dos Estados Unidos? Se ele pede tanto para a Rússia, tá? Ele invadiu o Afeganistão em 2001, e a gente não tem que lembrar que eles abandonaram com Biden, tá? Abandonando para o Talibã invadir, matar mulheres, crianças, o Estado Islâmico, enfim, uma coisa assim grotesca que os Estados Unidos fez lá. E a gente sabe que os Estados Unidos também mereciam algumas sanções, e coisa que ninguém vai falar. Bom, mas aí é só pra gente contextualizar, para vocês entenderem que as coisas são muito mais profundas do que a gente tem visto ou ouvido falar. A nossa mídia talvez não vai se aprofundar em algumas questões, mas você precisa saber disso. Talvez a critério superficial você fala, foi porque não quis entrar, porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, mas a gente está entendido e olha por esses contextos aqui, sabe que o negócio é muito mais intenso, muito mais profundo e talvez próximo de um fim. Muito, na verdade, dificilmente vai chegar no fim. Esse conflito pode ser algumas pausas, algumas negociações, mas o que eu acredito que tem de bom é que eles não vão entrar num conflito nuclear. O Putin acho que não faria isso. Então, se você gostou aí, se inscreve no canal Geografia em 10 Minutos. Espero que vocês tenham curtido aí, e um grande abraço a todos. Valeu!